Olá, crianças! Tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou a professora Jeane e hoje nós vamos estudar a disciplina de História. Na aula de hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre jogos e verificar um pouco essa diferença entre jogo e brincadeira. Vocês lembram que nós já estudamos sobre jogos e brincadeiras? Lembram disso? Fizemos atividades, brincamos aqui, jogamos e preparamos o quê? Fizemos até um brinquedo, a peteca, de forma artesanal. Lembram disso? Hoje nós vamos ver o que é o jogo. Vamos lá para o cartaz? Vejam bem, acompanhem comigo a leitura. O que é jogo? O jogo é uma atividade livre e voluntária, capaz de envolver o jogador de maneira intensa. É praticado dentro de um limite de tempo e espaço adequado. Os jogadores apresentam regras, os jogos apresentam regras bem definidas que devem ser obedecidas. Então, crianças, vocês prestaram atenção o que realmente é um jogo? O jogo também é brincar e se divertir, porém, o jogo tem umas características bem particulares. Olhem aqui o cartaz. O jogo é uma atividade voluntária, é uma atividade livre e voluntária. Joga, não é verdade? Quem quer. Capaz de envolver o jogador de maneira intensa. Vocês já viram uma partida de futebol? Como os jogadores estão lá, intensos nessa partida de futebol, querendo vencer o time adversário, não é verdade? Vamos lá. Ele é praticado dentro de um limite de tempo e espaço adequado. O jogo de campo, futebol de salão, sempre tem um espaço adequado para ele ser jogado e um tempo pré-determinado. Vamos lá? Os jogos apresentam regras bem definidas que devem ser obedecidas. Os jogos eles devem ter essas regras que elas são definidas antes de iniciar a partida e elas devem ser obedecidas, tudo bem? Agora vamos lá. Os jogos podem ser classificados em jogos populares. O que é jogo popular? Quais são os jogos populares? Vocês conhecem alguns antes que eu inicie a leitura? Pense aí um pouquinho. Agora vamos lá. Os jogos populares apresentam quantidade de participantes diferenciada, flexibilidade de regras e sem exigir recursos materiais mais elaborados, pois sua origem está na cultura popular. Por exemplo, o pega-pega e o esconde-esconde. Vocês viram como é diferente o tipo de jogo popular e a regra geral do jogo? O jogo popular ele é mais flexível, isso sim, ele tem as suas regras mais flexíveis, o seu tempo também adequado, a vontade de jogar. Ele é o que? Faz parte da cultura popular. Essa cultura da brincadeira de bairro, da brincadeira de rua, do tempo dos avós, do tempo dos seus pais, inclusive vem trazendo até os dias atuais, como o exemplo, a brincadeira de pega-pega. Essa brincadeira de pega-pega tem sempre um jogador que é escolhido, o que vai proteger a área e vai tentar pegar os outros adversários, não é verdade? E o esconde-esconde. O esconde-esconde é uma brincadeira que ela é praticada muito em quintal, nas ruas, nas escolas. É muito divertido o esconde-esconde. A pessoa tapa os olhos, vira para o poste ou para o muro ou mesmo na parede da casa, enquanto os outros participantes se escondem e depois ele conta até um número que é pré-determinado por eles e depois eles vão, aquele que fechou os olhos vai procurar os outros participantes e ele tem que pegar o primeiro que ele pegar vai ser aquele que vai correr atrás. Agora nós temos o quê? Os jogos de salão ou jogos de mesa. O jogador gasta menos energia física. É realizado em pequenos espaços fechados, como as salas, usando tabuleiros
e peças que representam os participantes. Então, eu trouxe aqui alguns objetos para vocês visualizarem, mas vamos ver exatamente como que ele está falando aqui, ó. Os participantes, eles gastam menos energia física, ou seja, esse jogo é um tipo que você vai utilizar mais a sua energia mental, porque exige muito concentração do participante e uma obediência muito séria às regras para poder brincar com esses jogos. E o espaço também é menor, você pode jogar numa sala, numa mesa, e ele também pode ser de tabuleiro e as peças acabam sendo representadas os participantes. Vamos agora visualizar alguns jogos que eu trouxe para vocês verem? Os jogos que eu trouxe para vocês verem, eu vou mostrar primeiro este. Esse aqui é um brinquedo e uma representação de um jogo de sinuca. Esse jogo aqui, de forma grande, ele é bem grande, dá para as pessoas, adultos, crianças, quem quiser, dá para brincar com ele. Aqui é um jogo, praticamente um brinquedo, um objeto, né, de brinquedo, que as crianças podem brincar. Tem a representação da mesa, os tacos e as bolas. Esse tipo de jogo exige muita concentração dos jogadores e muito assim, movimento firme para poder acertar as bolas adequadas para elas caírem dentro das caçapas, que se chama aqui esses buracos, as caçapas. Então as bolas cada bola tem um número e esse jogo exige também outra coisa, matemática, porque você precisa contar os seus pontos. Vamos para o próximo jogo. Esse jogo aqui é um jogo bem antigo. Esse daqui já vem com uma calculadora para você fazer a somatória dos seus pontos. Mas o anterior não tinha essa calculadora. Tinha que ser o cálculo mental. Esse é o jogo. Aqui dentro tem as cartas e aqui são as peças que vão sendo representadas os participantes. E aqui vem também o manual de instruções. Então tem que ler e seguir cada regrinha mesmo. Agora eu vou mostrar o tabuleiro e o nome desse jogo. Aqui, ó. Este é o jogo. É o Super Banco Imobiliário, isso mesmo. Aqui, ó. Dá para você ver bastante aqui a cidade, o nome do jogo, né? E também a cidade, e aqui são os espaços onde os participantes, no qual os participantes vão passando as casinhas, vão tirando as cartas e vão jogando. Esse é um jogo que exige muito tempo, porque só quando cada participante ganha é que vai sendo, que vai finalizando o jogo. Existe o banqueiro, o fazendeiro, muitos participantes existem aqui. E eles vão tirando as peças aqui de dentro do jogo e vão tendo valores, utiliza dinheiro. É um jogo que ajuda até você, o seu raciocínio, a contagem e a sua concentração. Agora eu vou mostrar para vocês um outro tipo de jogo, que é o jogo também de tabuleiro, que é este aqui. Vou virar só um pouquinho, para que as peças não andem muito. Essas aqui são as peças que são representadas cada participante. Esse aqui é o jogo de dama. Esse é o jogo de dama. Para jogar, precisam-se de 2 participantes. Os participantes, para iniciar essa partida, eles fazem como? Jogam par ou ímpar, 0 ou 1, para ver quem que vai iniciar, mover, veja bem, mover a sua peça. O participante que foi com a peça preta, ele vai movendo. Ganha como? Aquele que pegar todas as peças do seu adversário. É um jogo também que não tem tempo pré-determinado. Vai depender de como cada participante vai desenvolver a sua partida. É o jogo de damas. Aqui nós temos um jogo, é o jogo de pinos, que os participantes vão empurrando o pino até chegar no ponto adequado. Aqui dentro
tem os pininhos. E também pode ser até também um jogo de damas. Vejam bem, com as cores diferentes do outro tabuleiro. Olha, um tabuleiro com o jogo cores de branco e vermelho e o outro tabuleiro com preto e branco. Vocês viram quantos tipos de jogo tem aqui? Tem o de xadrez e tem muitos mais. Agora vamos voltar ao cartaz e vamos verificar que outros tipos de jogos ainda tem. Temos também os jogos eletrônicos. Precisa de uma máquina para ser jogada, como videogames, celulares ou computadores. Hoje em dia, com a modernidade, com o avanço da tecnologia e as mudanças que o tempo vem trazendo, até mesmo a forma como as pessoas vão brincando, vão jogando, começou a existir vários outros tipos de jogos. Você deve conhecer muitos jogos de computadores e os jogos nos celulares, jogos de encaixe, jogos de números, são jogos bem legais. Mas eu vou mostrar para você agora um outro tipo de jogo. Este aqui é o controle, tá bom? É um controle que para você poder jogar. E aqui tem um jogo. Na verdade, é um CD. Esse aqui não é tão mais recente, é um pouquinho mais antigo. Mas aqui tem esse jogo que é de corrida e tem a competição de quem vai vencer. A competição é uma das características principais dos jogos, isso mesmo. Cada participante tem o seu próprio jogador, tem o seu próprio controle. O CD vai num aparelho e você pode jogar tanto no computador quanto na televisão utilizando o CD com o aparelho. Esse tipo de jogo se chama Xbox. Existem milhares de outros jogos que você pode estar jogando nesse aparelho. Jogos de luta, de que você quiser. Esse é de competição de corrida. Tem de futebol, tem muitos jogos que você pode estar jogando. Mas a característica desse jogo é que ele é um jogo eletrônico. E é um jogo que você pode jogar em equipe, com o adversário ou mesmo individualmente. Você contra o jogo, contra a máquina. Olha aí quantos jogos nós vimos hoje. Nós vimos que os jogos eles podem ser aqueles jogos que fazem parte da nossa cultura, da nossa comunidade, os jogos que vêm lá desde o passado, dos tempos dos nossos avós, dos nossos pais e que você também brinca, inclusive na escola, no seu quintal, na rua, com os colegas, com os familiares, que é o pega-pega, o esconde-esconde, são esses jogos populares. Depois nós vimos que tem outros tipos de jogos. Viram como tem essa variedade imensa de jogos? Que tem os jogos de tabuleiro, como a dama, tem o jogo de xadrez, que eu não trouxe para vocês verem, mas existe o jogo de xadrez, vocês podem estar pesquisando no Google. Tem aqui o jogo também de tabuleiro que se chama Banco Imobiliário, que você aprende a somar, multiplicar. Você vira praticamente um empresário nesse tipo de jogo. E tem os jogos eletrônicos. Viram como é divertido jogar? Que o jogo exige concentração, exige que você respeite as regras e você jogue também, além da competição, se divertir também. Então, crianças, para essa e outras aulas, acessem a plataforma Eduque. Tchau!